Boa noite. Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui de novo com vocês. Prazer enorme rever pessoas tão queridas que recebem a gente com muito carinho, muito acolhimento, para a gente poder falar um pouquinho aqui, compartilhar com vocês um pouquinho aqui do que nós estudamos e preparamos para essa noite tão maravilhosa. Pedimos a Deus então que ilumine as nossas mentes, os nossos corações. E hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que me foi sugerido aqui para comentar com vocês, de uma das bem-aventuranças, que é: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E aí, Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, organiza esse tema, colocando algumas passagens do Evangelho de Jesus, principalmente essa, que está ali em Mateus, no capítulo 5, onde ele diz: bem-aventurados os que têm puro o coração. E ali é relatado um episódio muito interessante em que Jesus ele recebe visita de crianças. E as crianças então começam a se aproximar de Jesus. E aquela algazarra, nós imaginamos as crianças fazendo aquela algazarra, brincando. E os discípulos tentaram tirar aquelas crianças dali de perto. Jesus então chama a atenção deles dizendo assim: que venham a mim as criancinhas, e não as impensáveis, porque o reino de Deus serão para aqueles que você assemelham a elas. Então, chamando as crianças, Jesus impõe as mãos e ora e abençoa aquelas crianças. Quando nós vamos olhar esse capítulo e observar o que os Espíritos vêm nos explicar a respeito disso, nós entendemos que Jesus ele não estava falando ali na sua acepção própria da infância física. Ele estava ali observando a pureza, a inocência, a espontaneidade, a humildade e a candura, que é característico do comportamento infantil. Onde nesse momento em que a criança está com a sua circuitaria neuronal em formação, o espírito se coloca ali de uma forma ainda impossibilitado de se mostrar como é. Então a criança ela manifesta o interesse, a espontaneidade, e ela não traz ali os traços característicos de um espírito milenar, porque o seu cérebro ainda não está totalmente em formação. Daí essa aparência que a criança traz de humildade, de pureza, de candura e de inocência. E Jesus então fala que para estarmos no reino dos céus, deveremos nos assemelhar a elas nesse aspecto, de tendo essa pureza de coração, de nos apresentarmos a Deus sem aqueles rótulos, de nos apresentarmos a Deus sem aquelas máscaras que normalmente a conveniência social nos impõe. Não é assim? Eu costumo brincar bastante com meus amigos dizendo assim: adulto é muito chato, não é? Adulto é chato. A criança não, a criança é espontânea, a criança ela é verdadeira, não é assim? A criança te fala a verdade na lata, não é? Ela não tem aquele filtro que nós, quando adultos, criamos para sermos validados e para sermos aceitos na sociedade em que nós estamos vivendo. Porque temos que cumprir os ordenamentos
religiosos, culturais, familiares, que acabam nos freando, acabam nos colocando dentro de normas, de normativas e acabam nos engessando. Isso aconteceu com os judeus na época de Jesus. Os judeus, eles estavam entregues aos ordenamentos, às diversas leis que eles haviam criado para se apresentarem a Deus. Então eles tinham várias regras, era o jejum, não é? Eram as diversas orações em vários horários do dia pré-determinados, eram os rituais que eles haviam adotados para poder agradar a Deus, para fazerem sacrifícios a Deus, sacrificando pombos, carneiros, vacas, de acordo com o tamanho do pecado de cada um, excluindo as mulheres, excluindo as viúvas, não é? E Jesus então naquela época chega e vê a sociedade judaica contaminada com todos aqueles rituais. Jesus então traz uma nova abordagem no contato com Deus. Tanto é que ele, em uma das passagens, ele diz assim, que existia um fariseu e um publicano que subiram no monte para orar. O fariseu, ele batia no peito e dizia: eu te honro, graças, meu Deus, porque eu não sou como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes e eu dou o dízimo de tudo que eu possuo. E o publicano então só baixava a cabeça, colocava a mão no peito e dizia: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa e tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Jesus então diz: qual dos dois vocês acham que chegou justificado para Deus? Foi o publicano. Porque Jesus vem colocar a sinceridade, a honestidade, a verdade na relação com Deus, sem práticas místicas, sem rituais. E é isso que nós, atualmente, com a doutrina espírita, estamos buscando. Uma conexão com Deus mais verdadeira, uma conexão mais honesta com Deus, sem medo. Nós ainda tememos a Deus, a gente ainda tem medo de ser punido por Deus. Quem de nós aqui já não teve conflitos existenciais aqui relacionados à própria conduta? Não vou pedir perdão, por favor. Eu já tive muitos conflitos, conflitos de pensamento. Quem não teve? Pensamentos que vagueiam a nossa mente, dos quais a gente não confessa nem para o travesseiro. Pensamentos que nos colocam em dúvidas sobre a nossa própria dignidade, a nossa moralidade. Pensamentos de ódio, pensamentos de coisas ilícitas, pensamentos no campo sensual e sexual, pensamentos de julgamento alheio, que nos coloca em conflito, que nos deixam ansiosos, que nos deixam tristes, decepcionados conosco mesmos, dos quais nos colocam muitas vezes a duvidar da nossa fé. E na nossa relação com Deus, como é que nós nos apresentamos a Ele? É negando esses pensamentos? Ou nos apresentamos a Ele como nós realmente somos? Então, nós precisamos pensar sobre isso, porque Jesus, quando nos coloca dentro dessa perspectiva de relação com Deus, Jesus vem nos orientar a tratarmos ao Pai em espírito e verdade. Ou seja,
de sermos autênticos, de sermos sinceros, de sermos verdadeiros, de sermos extremamente confiantes na misericórdia, na bondade de Deus. Não apenas acreditar e não acreditar que Deus ele iria nos repetir, Ele iria nos julgar como nós fazemos com as outras pessoas. Então, continuando esse capítulo, nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 5, 27 e 28, na continuidade em que Kardec fala das crianças, Kardec vem falar sobre pecado por pensamento. Olha que coisa interessante. Vem falar sobre adultério. E também é algo para a gente como se fosse um calcanhar de Aquiles, onde muitos conflitos nos acometem, medos e dúvidas nos acometem, onde é colocado: eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com um mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu um adultério com ela. A gente lê esse trecho e a gente se pergunta um monte de coisa. Então Jesus está falando que se eu olhar para uma mulher com um mau desejo por ela, eu já cometi adultério. É isso mesmo, é exatamente isso. No entanto, nós precisamos observar aqui a essência. É buscarmos a essência. Do que Jesus está falando aqui? Jesus está falando de como nós devemos nos apresentar a Deus em espírito e verdade, entendendo que os maus pensamentos que todos nós temos, ele é fruto da nossa imperfeição. Os maus pensamentos, eles não significam e eles não definem a nós mesmos. Eu não sou definido pelo pensamento que eu tenho, porque se eu for me definir pelo pensamento que eu tenho, eu vou me subestimar, eu vou me judiar, me julgar, e eu não vou conseguir elaborar o meu plano de evolução espiritual. Porque quando Jesus vem falar isso aqui para a gente, ele está se referindo que os maus pensamentos ele é um sinal de impureza do espírito. Mas essa impureza não está significando que nós estamos à margem, não significa que nós estaremos condenados, não significa que nós seremos castigados ou que nós seremos punidos. É apenas identificarmos isso. E ao identificarmos, nós precisamos aceitar que é assim. Só é assim. E qual é o problema? O problema é que dentro da nossa mente, dentro das crenças que nós herdamos desde a época judaica cristã, que a gente vem reencarnando dentro desse modelo de religião, a gente acredita sempre que Deus não gosta de quem pensa mal, de que pensar mal é errado, e que isso vai nos levar a um desgosto divino e a gente vai ficar desamparado pelo Pai. E o que a gente faz então? A gente mascara, a gente cria uma máscara para poder se proteger disso, porque essa proteção, acreditamos inconscientemente, vai fazer com que Deus ele olhe para a gente de uma outra forma. Então, dentro da minha mente, o que acontece dentro da minha mente? Acontece um
processo de negação. Então eu começo a negar isso. Como é que eu nego? Eu nego não aceitando esse tipo de pensamento na minha cabeça. Então eu tenho um pensamento de ordem sexual, eu tenho um pensamento de ordem de dar um prejuízo para alguém, por exemplo. Eu tenho um pensamento de ódio, eu tenho um pensamento de inveja, ou seja, um pensamento que eu julgue que é um pensamento mal. Na minha cabeça, eu já começo a elaborar que eu não deveria ter esse pensamento. Eu não posso ter esse pensamento. E esse pensamento eu preciso extirpar da minha cabeça. E aí é onde eu até brinco, dizendo assim, é aí que eu dou um tiro no próprio pé. Porque é justamente isso que faz com que o meu cérebro, que não entende essa negação, ele faz com que eu pense cada vez mais, cada vez mais. De modo que isso me gera preocupação, me gera tristeza, me gera sentimentos de exclusão. O fato de eu não aceitar esse tipo de pensamento. Então vamos lá. No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, pergunta-se: sofre-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Ou seja, se eu não fiz nada, mas apenas eu pensei o mal, eu sofro as consequências disso? E tem a resposta. Aquele que ao contrário não tomou boas resoluções, olha que interessante isso. Aquele que ao contrário não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mal. E, se não o leva a efeito, não é por virtude de sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpado quanto seria se o cometesse. Então, olha só, isso parece que vem esmagar a gente, não é assim? Quer dizer que se eu não cometi o ato, mas eu pensei, eu sou tão responsável como? Depende. Porque aqui tem um detalhe importante. Se não é por virtude da sua vontade que não cometeu o ato, é necessário a vontade. Perceberam? A vontade, ela vai fazer uma diferença muito grande. Porque o pensamento eu posso ter. Acontece. A minha mente, a todo instante, ela está desejando, ela está vibrando dentro de um propósito de desejo. Eu não posso frear essa mente. Eu não posso, de uma forma abrupta, reprimir isso na minha mente, cancelar isso como se fosse um arquivo, vou lá e deleto. Se pudesse, a gente queria fazer isso, né? Mas não podemos deletar. O que os Espíritos estão dizendo para a gente aqui é o seguinte: precisamos estar atentos à vontade. Qual é a vontade que a gente tem? Porque se a gente tem vontade, a gente só não faz porque não teve oportunidade, não teve desejo. Eu tenho pensamento de dar um golpe em alguém, por exemplo. Me vem esse pensamento na cabeça. Eu não roubei ninguém, mas eu não roubei porque eu não tive oportunidade. Então, eu sou responsável por isso, mesmo não tendo cometido nenhum crime. Olha que coisa interessante. Como é que Deus nos observa? Ele observa a nossa vontade. Qual é a nossa vontade? Mas isso, repito, não é para a gente acolher de uma forma a qual alimentemos por nós mesmos crenças negativas.
crenças de exclusão, de desvalor, de desamparo, de não sermos aceitos por Deus. O que precisamos é entender o mecanismo de evolução nosso. Nós estamos dentro de um processo de evolução, no qual nós estamos aprendendo através dos nossos erros e aprendendo através dos nossos acertos. Tudo que Deus fez é perfeito. O problema é que nós trazemos dentro de nós um senso crítico, às vezes muito rígido. Trazemos dentro de nós um conceito moral, muitas vezes castrador, no qual nos coloca numa posição de a todo instante nós nos colocarmos com medo de Deus e com medo dessa punição. E a gente acaba então negando que a gente tem esses pensamentos, tentando excluir esses pensamentos da nossa cabeça, tentando deletar esses pensamentos da nossa cabeça. Então os Espíritos resumem o seguinte: nós somos divididos aqui em 3 categorias. A primeira, aqueles que não pensam mal. Não pensam. Não pensam. São raros. Raríssimos. Aqueles que não pensam mal. Nesses o progresso está ok. Eles já alcançaram o progresso. Aí tem aqueles que pensam, mas tentam repelir. Pensa, sabe que tem um pensamento, mas se esforça por melhorar. Esses, o progresso está em vias de se cumprir. Agora, tem aqueles que pensam e se comprazem, gostam, só esperam uma oportunidade. Então, para esses, o mal ele está com toda a força, só esperando a oportunidade. Então nós aqui, quase que todos nós aqui, não estamos nessa categoria daqueles que não pensam mal. Nós pensamos. Agora, faz uma diferença enorme estarmos conscientes disso, aceitarmos que isso faz parte de um processo e nós estamos tentando melhorar. O que nós não podemos é negar isso, porque isso nós estamos negando para nós mesmos e para Deus. E se quisermos melhorar, a gente precisa lidar e gerenciar com essa nossa mente. Tem um teórico muito interessante que é o Stephen Hayes. Ele é da terapia de aceitação e compromisso, uma das vertentes da terapia cognitivo-comportamental. A frase dele é a seguinte: não podemos nos livrar dos nossos pensamentos, podemos apenas mudar a maneira como nós relacionamos com eles. Olha que interessante isso. A gente não consegue de maneira alguma livrar dos nossos pensamentos, porque eles estão aí a todo instante. Mas nós podemos mudar a maneira como nós nos relacionamos. Como é que nós nos relacionamos com os nossos pensamentos? Muito mal. E eu vou explicar para vocês por que nós nos relacionamos muito mal com os nossos pensamentos.